nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, de maneira expositiva, ou seja, versículo por versículo. Então, alguns assuntos que vêm, nós não podemos pular. Hoje é um deles. Ninguém vai fugir. Ninguém vai correr. Porque a gente vai hoje estudar um assunto bem polêmico. Eu vou botar um tema no estudo de hoje, e o tema é: o que Jesus diz sobre casamento, sexualidade e divórcio. Eu vou repetir: o que Jesus diz sobre casamento, sexualidade e divórcio. Pergunta para alguém: você sabe o que Jesus diz sobre isso? Sobre casamento, sexualidade e divórcio? Você sabe o que Jesus diz sobre isso? Você está preparado para ouvir o que Jesus diz sobre isso? Eu não sei. Conseguiu? Marcos capítulo de número 10, a partir do primeiro versículo. Vou bem devagar. Se não der tempo, o negócio é só para nós aqui hoje. O negócio é só para nós mesmo. De repente que eu vou falar, alguém daí fora não vai ouvir, vai querer processar o pastor Luciano. E Deus está cortando o laço. Vai que seja isso. Porque hoje você não está podendo falar muita coisa. E hoje eu vou falar. Eu vou falar. E como qualquer coisa estão movendo processo contra nós, mas nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Eu vou ler esse primeiro versículo que é lindo demais. E levantando-se dali, ou seja, Jesus se levantando daquela região, foi para o território da Judéia. Lembre-se disso, ele está indo em direção à Judéia. Além do Jordão, ele vai atravessar o Rio Jordão e ele está indo para o outro lado do Jordão. Exatamente na região onde João Batista pregava. Está me entendendo? Era onde João Batista pregava. E a multidão se reuniu em torno, descobriram que ele estava ali, e a multidão se reuniu em torno dele. E tornou a ensiná-los como tinha por costume. Era um hábito de Jesus. Jesus era mestre por excelência, professor por excelência. Ele não podia se reunir um grupo perto dele que ele começava a ensinar. Versículo 2. E aproximando-se dele os fariseus, quem se aproximou dele? Os fariseus. Perguntaram-lhe tentando, é uma pergunta capciosa, é uma pergunta maligna. É lícito ao homem repudiar, divorciar-se, abandonar. É lícito ao homem divorciar-se, repudiar, abandonar a sua esposa? Versículo 3. Mas ele, respondendo, disse-lhes. A pedagogia de Jesus é perfeita, né? Ele responde uma pergunta com outra pergunta. Que vos mandou Moisés? É lícito ao homem repudiar a mulher? E Jesus responde: que vos mandou Moisés? O que Moisés mandou fazer? 4. E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. 5. E Jesus respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. 6. Porém, entretanto, todavia, desde o princípio da criação, em Gênesis
Deus os fez macho e fêmea. Deus os fez macho e fêmea. 7. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua. Versículo 8. E serão os três. Os dois. Diga para alguém, os dois. Uma só carne. E assim já não serão dois. Porque na matemática de Jesus, 1 mais 1 é 1. Não serão mais dois, mas uma só. Versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Versículo 10. E em casa, depois que a multidão foi embora, eles se reúnem, eles vão para casa, e na casa os discípulos entram com Jesus em casa. Tornou os discípulos a interrogá-los acerca disso, porque eles estão impactados, com o que Jesus disse. E eles vão perguntar novamente, acerca do que Jesus acabou de falar. Ao versículo 11, e ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Versículo 12, e se a mulher deixar seu marido e casar-se com outro, adultera. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Espírito Santo. Esses textos, eles quase não se falam mais neles, Senhor. E o Senhor nos dá isto tão profundo para ministrar a tua igreja. E reconhecendo, Senhor, as nossas limitações e fragilidade, nós pedimos a tua instrução para tratar de um assunto tão importante, palpitante, polêmico, e que se não tivermos a iluminação e revelação do Senhor, não seremos bem-sucedidos, Pai. Nos instrui nesta noite, instrui a tua igreja, a todos que estão aqui, desde o menor ao maior, desde o mais novo ao mais idoso, e que possamos sair daqui nesta noite, edificados por tua santa palavra, e mais uma vez instruídos por ela, em nome de Jesus. Amém. Se assente. Obrigado, irmã Bruna. E o texto, são textos, eu estava conversando com a minha esposa hoje, são textos que quase não são utilizados. Parece que em alguns locais eles foram recortados da Bíblia e não se toca mais nesse assunto dentro das igrejas. E é por isso, por causa disso, que o número de divórcios tem crescido de maneira assustadora. No mundo? Não. Dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque textos como estes, que deveriam ser ministrados e estudados pela igreja, são abolidos porque eles já não causam mais nenhum tipo de sensação de bem-estar. São textos que às vezes incomodam, que não trazem assim prazer de ouvir por alguns. São textos, Rômulo, que não causam enchimentos de igreja. Não são textos que vão acumular grandes grupos e números de pessoas muito grandes para ouvir. Mas é a palavra de Deus. E eu quero transmitir para você que veio aqui hoje a palavra de Deus. Vamos com calma, vamos no versículo 1. Porque o versículo 1 é a chave para a gente entender o que está vindo por aí. Levantando-se dali, Jesus está nas regiões de Tiro, de Sidom, mais acima, e ele está indo para a Judéia, ele está descendo, porque Jesus está indo para Jerusalém, para a sua morte. Já era o final do seu ministério. Jesus já tinha ensinado os discípulos por cerca de 3 anos e meio. Ele já está indo em direção a Jerusalém para ser condenado, porque ninguém matou Jesus, Jesus se entregou. Jesus não foi assassinado, ele se entregou como sacrifício vivo. Então ele desce em direção a Jerusalém. Para chegar a Jerusalém, tem que passar por aquele território da Judéia.
Um território muito conhecido dos cristãos, porque era o território onde João Batista começou seu ministério e pregava e batizava muita gente ali no Jordão. E Jesus está passando exatamente por aquela região. E ao passar por aquela região, uma multidão de pessoas que certamente ouviram falar dele, que conheciam, já tinham visto milagres que ele fez, porque o ministério de Jesus já tinha cerca de 3 anos e meio, então Jesus tinha uma fama que corria por todo Israel, e Jesus chega naquela região, haviam muitas pessoas que residiam naquela região, e as multidões se reuniram em torno de Jesus, e Jesus aproveita porque ele já está terminando os seus tempos de vida aqui na terra, ele já está quase sendo entregue à cruz para morrer por nossos pecados, e ir para o céu. Então Jesus aproveita aquele momento para ensinar, porque se tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, era ensinar. Ele disse para a sua igreja: ide por todo mundo e ensinai o evangelho. Pregar ali é o querigma, é ensinar, ensinar. Uma igreja que não ensina, eu nem sei, irmãos, confesso para você, uma igreja que não ensina as escrituras, eu nem sei se ela pode ser chamada de igreja. Não fique ofendido comigo. Uma igreja que não tem ensino das escrituras, uma igreja onde os crentes não têm um culto. Eu tive o desprazer de receber uma pessoa aqui na igreja, que nós falamos sobre a importância do culto de doutrina, e ela chegou para mim e disse: o que é culto de doutrina? Eu falei: como pode? Ela não sabe. Eu falei: você não tem na sua igreja, de onde você está vindo, não há culto de ensino, de doutrina, de ensino? Não, lá não tem isso não. Na nossa igreja não tem, tem a quarta-feira da vitória, tem quinta-feira da libertação, sexta-feira do milagre, mas não tem culto de ensino. Aí eu pergunto para você, como pode uma igreja que se diz igreja não ter culto de ensino, quando na verdade Jesus nos deixou o exemplo de que ele era um ensinador por excelência. Quando que o mais Jesus desejava fazer com os crentes era ensiná-los a lá, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. O meu conselho para alguém, é pena que a gente não está gravando essa live, é porque se alguém está gravando, vocês não me avisam. O meu conselho é, se alguém está em uma igreja, e esta igreja não tem ensino das escrituras, corra dela. Saia dela, povo meu, e procure uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada, onde tenha um pastor que alimenta o rebanho, que tenha prazer de alimentar o rebanho com a palavra de Deus. Saia rápido deste lugar e procure um lugar onde a tua alma vai ser ensinada, onde você vai aprender a palavra de Deus e vai crescer no ensinamento da palavra de Deus. Porque Jesus é o nosso modelo, tornou a ensiná-los como tinha por costume. Não era algo que Jesus fazia de vez em quando, não. Ele tinha costume de se reunir para ensinar. Ele usava um barquinho para ensinar, sentava na popa ali do barco e ensinava. Jesus ensinava na praia, Jesus ensinava no campo, Jesus ia para o monte, sentava e lá no monte ensinava. E onde Jesus tinha um lugar que ajuntava a gente, ele ensinava. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A missão dele era esta, por isso ele é chamado de mestre, rabi, ensinador. Ele era um ensinador por excelência. Nós aprendemos com ele isso, essa verdade de que a igreja precisa ser ensinada. E é bom quando a gente encontra pessoas que querem ser ensinadas, que querem, porque tem muita gente que diz: eu já sei demais, eu já sei de tudo. Não, nós não sabemos demais, nem sabemos de tudo. Nós estamos sempre aprendendo com ele. Quem pode dizer glória a Deus aí? E ele está ensinando como tinha por costume. E o versículo de número 2, acompanha comigo, diz: aproximou-se dele os fariseus. Quem vai se aproximar de Jesus? Um grupo de religiosos. Em Israel havia alguns grupos. O judaísmo, preste bem atenção como nós estamos no estudo. O judaísmo, ele se dividiu em alguns grupos religiosos. Por exemplo, existia a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, existia a seita dos essênios, dos zelotes, existia a seita dos herodianos. Então o judaísmo, ele se dividiu em várias facções, em vários grupos religiosos que divergiam em pensamentos. O grupo maior de religiosos em Israel era exatamente os fariseus. E foi esse grupo que mais perseguiu Jesus, foi o grupo dos fariseus. E agora esses fariseus, acompanhem comigo, eles se aproximam de Jesus. O grupo de fariseus, eles se aproximam para perguntar, tentando. Aqui já nos deixa uma grande verdade, uma grande lição. Nem todo mundo que se aproxima de nós se aproxima com boa intenção.
Anote isso aí, que é a revelação de Deus, então você vai anotando para a tua vida aí. Porque esse grupo que se aproximou de Jesus, eles não se aproximam com boa intenção. Eles não têm uma boa intenção ao se aproximar do Senhor. Eles não têm boa intenção ao se achegar. E a gente precisa estar vigilante com aquelas pessoas que se aproximam de nós, porque eles vêm se aproximando de maneira sorrateira e são religiosos, mas não estão com boa intenção. Mas tem um dom espiritual que Deus dá à igreja, que a gente chama de discernimento de espírito. Ah, Jesus, derrama o teu discernimento à tua igreja. O discernimento de espírito é a capacitação que Deus nos dá de discernir situações e intenções de pessoas. Então, estejamos bem atentos a isso. Aproximaram-se deles os fariseus, perguntando e tentando. Há uma pergunta capciosa, há uma pergunta que busca tentar Jesus, e a pergunta é a seguinte: é lícito, vamos ler juntos a pergunta que eles fizeram? É lícito ao homem repudiar sua mulher? Em outras palavras, Senhor, o que o Senhor acha do adultério, do divórcio? O que o Senhor acha da separação, do divórcio? É lícito ao homem se separar da mulher? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Por que eles usaram essa pergunta nesse momento? Lembra que foi ali que João Batista pregou? Enquanto João Batista, vamos lá nas mensagens de João Batista. Enquanto João Batista chamava o povo de raça de víbora, ele não foi preso. Enquanto João Batista pregou que os soldados que se convertessem tinham que contentar-se com seu salário e não deviam aceitar suborno, ele não foi preso. Mas quando João Batista tocou no assunto do casamento do governador da Judéia, Herodes Antipas, que era casado com uma mulher que não era mulher dele, era mulher do irmão dele, que traiu o irmão, se separou do irmão e se casou com Herodes. João Batista pregava contra isso e dizia: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, ela não é tua. Deus não está vendo este divórcio com bons olhos, tu estás em adultério. Era a mensagem de João Batista para Herodes. E Jesus agora está aí na região de quem? De Herodes Antipas. E a pergunta que eles fazem é: Jesus, o que o Senhor diz do divórcio? Por quê? Se Jesus diz assim, o divórcio não é lícito, eles iam condenar Jesus como João Batista foi condenado. Então eles estão tentando levar Jesus a morrer como João Batista morreu, decapitado. Porque aí eles iam até Herodes e dizer: ó, tem agora um outro lá, que não é mais João Batista não, agora é o Jesus de Nazaré, que está também condenando o divórcio, está condenando a separação, e assim como João foi morto, ele precisa ser morto. Então eles estão buscando uma forma de Jesus ser condenado. A pergunta é capciosa, é maligna, eles querem que Jesus responda para que eles possam condená-lo. Você já conversou com alguém assim? Que busca tirar de você uma informação para te condenar? Para jogar em teu rosto? Ou para te colocar contra alguém? Tem gente assim. Aqui não tem não, mas tem gente assim. Que é capcioso, que é maligno, que é perverso. Se ele diz que é contra o divórcio, que não é lícito repudiar a mulher, ele arruma um problema. Se ele diz que ele é a favor do divórcio, ele arruma outro problema com relação à lei de Moisés. Ou seja, parece que eles colocaram Jesus numa sinuca. Ele não tem saída. Essa pergunta, nós vamos destruí-lo com essa pergunta. Mas, irmãos, é Jesus Cristo que está ali. Agora a gente acabou com ele, agora ele não tem saída. Agora não tem o que fazer, ele não tem o que responder. O que ele responder, a gente pega ele. No que ele falar, a gente pega ele. Só que eles estão conversando com a própria sabedoria divina. É o próprio Deus encarnado. Quem pode dizer glória a Deus aí? É por isso que a gente, quando não está sem saída, o que a gente faz? Chama Jesus.
Jesus, me ajuda, eu estou numa situação que eu não sei o que fazer, estou sem saída. Ele é perito em abrir caminho onde não tem caminho, em abrir saída onde não tem saída. Alguém está recebendo isso? Diga glória a Deus aí, diga para alguém aí, me ajuda aí, Bruna, diga para alguém assim, ele é perito para abrir portas onde não há portas, para abrir saída onde não tem saída. Oh, aleluia, para te dar sabedoria, quando você já não sabe mais o que fazer, pede a ele sabedoria, porque ele dá direção para você. Tem alguém recebendo essa palavra? Diga glória a Deus. Pegamos ele, pegamos o crente, pega nada, é crente em Jesus. Deus dá sabedoria, Deus dá direção, Deus dá orientação, Deus dá graça. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E eu não sei o que fazer, pede, chama Jesus. Chama Jesus. Não sei, estou sem saída. É lícito ao homem repudiar sua mulher? Pegamos ele. Agora ele não tem saída. Ele não vai sair dessa. Mas no versículo 3, acompanha comigo aí, versículo 3, Jesus vai responder com uma outra pergunta. Ou seja, ele não responde o que eles querem, mas ele faz uma outra pergunta para eles. Que vos mandou Moisés? É lícito ao homem repudiar sua mulher? Disse eles, os religiosos. Jesus disse assim, o que a palavra diz? Porque Moisés ali é exatamente o quê? A palavra. Eu quero dizer para alguém que está aqui, vá para a palavra. Não, peraí, tem alguém precisando ouvir isso. Eu quero dizer para alguém que está aqui nesta noite, tem resposta de Deus na palavra. Tem direção de Deus para a tua vida na palavra. Não, eu vou procurar a irmã Maria Chiquinha, porque olha, é batata, ela fala até o CPF da gente. Não, vai para a palavra. Diga para alguém, vai para a palavra, vai para a palavra. O que diz a palavra? O que diz a palavra? O que diz a palavra? Tem muita gente se preocupando. Não, o que o irmão falou? O que a irmã falou? Não. Jesus está dizendo, vai para a palavra. O que Moisés falou? O que está escrito em Moisés? O que está escrito no Pentateuco? O que está escrito nos escritos sagrados? Vai para a palavra. Eu estou pregando para alguém aqui que precisa ir para a palavra. Alguém está dizendo glória a Deus? Tem alguém dizendo... Jesus que está falando, vai para a palavra, tem resposta na palavra, tem direção na palavra. Oh, a inquietação, vai para a palavra. Está perturbado, vai para a palavra. Está ansioso, vai para a palavra. Está angustiado, vai para a palavra. Está sem direção, vai para a palavra, 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 porque tem resposta de Deus para a tua vida na palavra. Vai para a palavra. Não, eu vou no horóscopo. Eu vou procurar, eu sou de touro. Vai para a palavra. Palavra de Deus. Vai para a palavra. Não vou procurar aquela irmã. Não, vai para a palavra. Vou procurar aquele irmão, vai para a palavra. Vai para a palavra. O que a palavra diz? O que a palavra te orienta? Tem orientação de Deus para a tua vida. Eu lembro de um pastor que pregava, ele dizia o seguinte, tem até receita de bolo na palavra. Os irmãos procurar receita de bolo na Bíblia. Oh, aleluia. Tem até receita de bolo na palavra. Vai para a palavra, minha irmã. Vai para a palavra, porque a palavra te acalma, a palavra te orienta, a palavra te instrui, a palavra te dá sabedoria, a palavra te... Aleluia, aleluia. O que vos mandou Moisés? O que está escrito? O que a palavra diz sobre isso que vocês estão me interrogando? Aí o versículo 4, eles dizem assim, e eles disseram, já na ponta da língua, né? Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Era o texto base dos judeus, Deuteronômio 24:1. É o texto base. É um texto meio difícil de interpretação e que eles usavam para exatamente apoiar o repúdio, o divórcio. Vamos ler Deuteronômio 24:1 para ver o que está escrito? Porque eles se baseiam nesse texto. Deuteronômio 24:1. Olha o que diz. Deuteronômio 24:1. Quando um homem
É esse texto que eles têm em mente, quando eles falaram assim, que Moisés permitiu. Tá, peraí. Eu tenho que ir devagarzinho, que o negócio é quente. Não posso correr, senão vocês não vão entender. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, ele o dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Deixa esse texto aí. Esse texto é o texto básico que os judeus têm em mente quando se fala em repúdio. E eles tinham pelo menos duas escolas teológicas bem intensas, uma mais conservadora e uma mais liberal. A mais liberal, que era a mais popular, apoiava que se alguém casasse com a mulher e nela achasse alguma coisa feia, podia se separar. Então casou com a mulher e descobriu alguma coisa feia nela, se separa. Alguns rabinos chegaram a dizer o seguinte: se descobriu que ela não cozinha bem, que ela queima o arroz, separa. Que ela só sabe fritar ovo, muito mal, separa. Casou com ela, descobriu que ela tinha chulé, separa. Descobriu um defeito físico nela que você nunca tinha visto, mas depois do casamento descobriu, separa. Algumas escolas teológicas em Israel, eles defendiam essa tese de que poderia separar por qualquer coisa. Já havia uma outra escola teológica mais conservadora que dizia, não se pode separar por qualquer coisa, estão interpretando mal a lei. Essa coisa feia é uma coisa vulgar, é um ato de prostituição, ou descobriu que ela não era virgem. Então casou-se com uma mulher, e na cultura de Israel isso é muito sério, e descobriu que ela não é virgem, que ela já teve relações antes, então o marido, descobrindo, poderia se separar. Essa mulher seria humilhada, desprezada, sofria às vezes agressão, e Moisés, por causa do sofrimento da mulher, que ela seria maltratada, humilhada, considerada uma escrava, poderia sofrer violência doméstica. Então Moisés deu carta de divórcio para preservar quem? A mulher humilhada. Mas na teologia em Israel, nos tempos de Jesus, eles defendiam que poderia se separar por qualquer coisa. Por qualquer coisa poderia se separar. Um arroz queimado, é um arroz que queimou, é uma mulher que não sabe cozinhar, é uma mulher que tem alguma marca feia no corpo, ou algum defeito, ou qualquer coisa dessa natureza, poderia se separar. E eles vão levar essa batata quente para Jesus. Pode, Jesus, então, o senhor defende que uma pessoa pode se separar por qualquer coisa? Aí Jesus diz assim, o que Moisés diz? Aí eles usam o quê? Deuteronômio. Algo está escrito. Só que quando Jesus disse Moisés, Jesus não está se referindo a Deuteronômio. Jesus está se referindo ao princípio de tudo, aonde tudo começou. Jesus não está olhando para Deuteronômio, Jesus está olhando para Gênesis. Está dizendo assim, vamos pensar como Deus criou. O plano perfeito. Pergunta para alguém, está preparado? Bota lá Marcos de novo. Volta lá. Eu estou indo devagarzinho porque o assunto é complexo. E eu não posso correr. O horário está indo. Moisés permitiu eles cheios de si. Moisés escreveu que pode dar carta de... Aí Jesus diz assim no versículo 5. Jesus respondeu e disse, pela dureza do vosso coração. Mas o versículo 6 ele diz assim, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. O que Jesus está dizendo, eu não estou falando de Deuteronômio, eu estou falando de Gênesis. Eu quero que vocês olhem para a palavra quando Deus criou o casamento. Qual era o plano de Deus para o casamento? E aí Jesus começa a dizer, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. É isso que ele está dizendo. Versículo de número 6, diz assim. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Versículo 7. Por isso, deixará o homem
a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Vamos ver o que Jesus está falando? Gênesis, abre a sua Bíblia. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. Diz assim, acompanha comigo aí, Gênesis 1, 27. Acharam? E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, ele lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora vamos ler outro texto, de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Portanto, deixará o homem, o varão, seu pai e a sua mãe, e o que mais? Então o que Jesus está querendo dizer? Que Deus criou o casamento e não o divórcio. Escreva aí, Jesus está dizendo que Deus não criou divórcio, Deus criou casamento. Estou indo devagarzinho. E quem criou o divórcio? Não foi Deus. Quem criou o divórcio? Não foi Deus. É o que Jesus está dizendo. Deus criou o casamento. O homem deixar o seu pai, o vínculo paterno e o vínculo materno, se une a uma mulher, um homem e uma mulher se unem, e os dois unidos vão formar uma família, que o Senhor chama de casamento. Isto é casamento. E quem teve essa ideia maravilhosa de pegar um homem e uma mulher, constituir família, e desses gerar filhos, criar filhos, quem teve essa brilhante ideia? Deus. Então a família é um projeto de Deus. Diga para alguém, família é um projeto de Deus. Espera aí. Nós ainda estamos nas beiradinhas da sopa. A Fernanda fez o quê? Um caldo ontem. Luiz, nós estamos nas beiradinhas do caldo ainda. Nós estamos comendo, sabe, está muito quente o caldo, a gente vai comendo nos cantinhos, até chegar onde a gente quer. Então Jesus disse que a família é um projeto de Deus, que Deus não criou divórcio. Aos olhos de Deus, sabe como é que Deus vê divórcio? Abre a Bíblia em Malaquias. Malaquias. Vamos ver como é que Deus vê o divórcio. Malaquias, capítulo de número 2, bota na tela aí, é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Deus criou o casamento, Deus não criou o divórcio. Eu sei que de repente tem algumas pessoas aqui cheias de perguntas, mas fique calmo. Fique calmo. Malaquias capítulo de número 2, quem achou? Diga amém. Versículo 10, Malaquias 2:10, diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conselho de nossos pais? Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Versículo de número 12. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela, o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Versículo 13. Ainda fazer isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Deixa aí. Malaquias está repreendendo o povo, em especial os sacerdotes, está dizendo assim: quando vocês vão oferecer sacrifício no altar, Deus não recebe o vosso sacrifício. Por quê, Malaquias? Porque o altar de Deus está banhado de lágrima.
Diz aos sacerdotes que o meu altar está cheio de lágrimas. E quando eles vão com a oferta, eu não recebo a oferta deles. Por que que Deus não recebe? Versículo 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. No dia que tu casou, no altar, Deus estava lá. No dia que você disse sim no altar perante Deus, Ele foi testemunha. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do pacto, da aliança, do concerto. Versículo 15. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente piedosa, portanto guardai em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. O que os sacerdotes fizeram, pastor? Eles se separaram das mulheres mais idosas e começaram a se casar com mulheres mais jovens. Desprezaram o Fusquinha 68? Me ajuda aí, Bruna, porque o negócio vai apertar. Você está pensando que isso é atual? Isso é a moda atual? Isso já vem de muitos anos. O sacerdote tinha uma posição social, tinha um bom salário, era respeitado e reverenciado no meio da sociedade, ele tinha uma posição. Quem casasse com um sacerdote naquele tempo estava bem de vida. Então as meninas mais novas em Israel eram loucas para se casar com um velhinho sacerdote. É o pé de meia garantido. E o sacerdote o que fazia? Olhava para sua coroa, já desgastada pelo tempo, cansada, amortecida de tanto criar filhos, lançava fora, dava carta de repúdio e pegava uma novinha e dizia, agora essa aqui é a minha esposa. E desfilava com a mais nova pela rua. Fazia festa, banquete com a nova esposa. Mas Deus está lá no céu e está assim, ó. E ainda tinha coragem de ir para o altar ofertar. Que mensagem, que estudo ruim, pastor. Eu não gostei dessa palavra. Está gostoso? Tem alguém podendo dar glória? Aleluia. Aí o versículo 16 diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Aborrece aí é um termo que significa odeia. O que Deus acha do divórcio, do repúdio? Deus odeia. Ele aborrece. E ele trata o divórcio como algo extremamente violento, agressivo, que vai ferir, que vai machucar, que vai magoar, que vai trazer dor para a família, para os filhos. E ele diz, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Só que isso não se prega mais, por isso que eu estou falando para vocês, por não pregar mais isso, a gente tem visto um número crescente de divórcios. E eu não estou aqui ofendendo ninguém e dizendo que alguém que se divorciou está sendo condenado. Mas a partir de ouvir esta palavra, você já não pode mais fazê-lo. Então, te prepara. A não ser, porque alguém pode estar... Existem exceções? Se der tempo a gente fala. Mas vamos ver como é que Deus vê o divórcio. Deus vê o divórcio como algo abominável.
Deus vê o divórcio como algo terrível. Porque Deus não cria divórcio, Deus cria casamento. O divórcio é o rompimento daquilo que Deus criou. O divórcio é uma agressão àquilo que Deus criou. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque a gente vive no meio de uma sociedade que se casa e diz assim, se não der certo a gente separa. Isso, a moda está entrando dentro da igreja. Se não der certo a gente separa. Às vezes por qualquer coisinha, vamos separar. Não estamos nos entendendo, vamos nos separar. A gente tem que passar a olhar o divórcio como algo abominável. E que eu como esposo e a minha esposa como esposa, nós precisamos lutar contra isso todos os dias. E dizer, tem que prevalecer o casamento. Irmão presbítero Eliseu, por isso que o versículo de número 16, não é isso? É o 16? Vamos ler todos juntos numa só voz? Olha o que diz o 17. Leiam todos juntos. Enfadais ao Senhor com vossas palavras. Essa moda. Porque alguém pode dizer assim, não, hoje Deus não liga mais para isso não. Deus muda? Deus muda? Deus muda? Em Malaquias ele vai dizer, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não estou trazendo uma palavra condenatória a ninguém aqui que de repente por alguma circunstância se separou, se divorciou. Possa ser que aconteceu isso no passado, na tua vida, quando você não conhecia a palavra de Deus. Mas eu estou falando para pessoas já casadas que estão na casa de Deus. E para aqueles que vão se casar, esteja atento a isso, casamento é para sempre. E a única coisa que pode te separar é a morte, até que a morte vos separe. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É até que... Então vai casar, preste bem atenção nisso. É um caminho sem volta. Alguém está me entendendo, diga glória a Deus. É isso que o Senhor está falando. Ele aborrece o repúdio, ele odeia o repúdio, ele odeia o divórcio, ele vê o divórcio como algo extremamente violento, que pode ferir a família, causar sérios transtornos na família, nos pais, nos filhos, em quem quer que seja, crianças doentes por causa de divórcios de pais, crianças com doenças emocionais por causa de divórcios dos pais, crianças que perderam rendimento escolar por causa de separação de pais, crianças que carregam traumas emocionais, psicológicos por causa do divórcio, e agora cada um está vivendo do seu lado, e o rapazinho está se achando jovem, voltou a ser solteiro, está curtindo a vida doidado, e a mulher está ali tentando criar essa filha, e quer cantar na igreja, quer pregar, quer tocar, e aí Deus diz, ei, eu não recebo o teu culto. É o repúdio, Deus abomina. Só que a gente não fala muito pouco sobre isso. Porque vai ferir um, vai magoar o outro. Eu não estou aqui para magoar ninguém. Eu estou aqui como um profeta de Deus para transmitir o que Deus mandou, a palavra dele. Está lá em Marcos, ele disse que... Vamos lá voltar em Marcos. Eu já estou cerrando, porque o horário já foi. E eu nem cheguei à metade. E eu fui devagarzinho. Porque é um assunto que a gente tem que ser muito cauteloso para não ofender ninguém, não magoar ninguém sair ferido, porque eu sei que existem casos dentro da igreja de pessoas que se divorciaram. Talvez não conheciam este texto, não conheciam a palavra. Então, a partir de agora, é um caminho sem volta. O que passou, não tem como reparar mais. Mas a partir de agora você conhece a verdade. E a verdade é que Deus odeia o repúdio, que Deus odeia a separação, que Deus odeia o divórcio. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Aqui Jesus está ensinando algumas coisas com relação à sexualidade. O tempo é muito pouco para me falar. E eu poderia dizer que existem pelo menos duas exceções bíblicas, duas exceções bíblicas com relação ao divórcio. A primeira é com relação à prostituição, que o próprio Mateus faz referência. Que a prostituição pode dar autoridade para alguém se divorciar à luz da Bíblia, ainda que não seja a vontade de Deus. Ou uma mulher
uma mulher crente, cujo marido é descrente, que decide romper o casamento por causa da crença da mulher e vai embora. Ela tem o direito de viver a vida dela e se separar. Esses dois casos, nós temos exceções na Bíblia. E eu poderia agregar também casos de extrema violência doméstica, de mulheres que sofrem de extremamente dentro de casa, homens agressivos, violentos, que machucam, que maltratam, que ferem, que espancam uma mulher. Ela tem o direito de se separar. Ela tem o direito de seguir a vida dela. Agora, se ela tiver condições de orar e interceder por este homem, para que ele seja transformado pelo poder de Deus, eu também creio em milagres. Eu creio que Deus ainda transforma vidas. Quem crê, diga glória a Deus. Então, existem algumas exceções com relação a divórcio. Existe. Agora, a gente não pode banalizar. Porque não cozinha direito, porque não faz as minhas vontades, porque não me satisfaz, porque é isso, porque é aquilo, porque é desorganizado, e aí eu vou... Não, você vai ter que carregar essa cruz, você escolheu. Você fez um voto a Deus no altar do Senhor e disse, Senhor, e o Senhor foi testemunha. E agora vai até que a morte vos separe. E não adianta nem querer tentar matar ela, senão tu vai ser condenado. Ezequiel está rindo, ele vai casar, né, Ezequiel? Ô, glória. Não muda de ideia não, Jesus está no negócio, fica tranquilo. Ô, glória, mas a palavra é dura, né? O negócio faz a gente pensar, né? Os discípulos pensaram nisso. Numa situação dessa, então é melhor nem se casar. Os discípulos vão falar com Jesus. Porque os discípulos estão no meio de uma cultura que separa. Qualquer coisa, separa. A cultura do judaísmo dava essa ênfase aos homens, não às mulheres. As mulheres não tinham direito da carta de divórcio, só os homens. Depois que os romanos que deram às mulheres o direito de se separar. Mas na cultura judaica, mulher não tem direito de se separar. O homem que dava a carta de divórcio. Então, se o homem não quisesse que ela fosse embora, ela tinha que viver aquele peso, mesmo sendo traída, humilhada, maltratada, se ele não desse a carta de divórcio, ela não podia ir embora. A cultura de Israel não era muito vantajosa para as mulheres. Inclusive, alguns fariseus chegavam a se reunir, chegaram a cogitar que mulher sequer tinha alma. Espírito. Bom, chegamos ao fim, né? Porque 9 horas. Mas eu vou deixar alguma coisa para a semana que vem. Porque eu falei sobre... que Jesus disse sobre casamento, sexualidade e divórcio. Na semana que vem, nós vamos ver que Jesus ensina que o casamento é heterossexual. Que à luz da Bíblia não existe casamento homossexual. Não existe. Não, pastor, hoje nós somos liberal. O que é isso, pastor? Não tem nada a ver. O cara se apaixonou pelo outro. E agora é um casal. Não. Como? A Bíblia? A Bíblia chama isso de paixão. Infame. Infame. Um homem se deitar com outro homem à luz da Bíblia é algo abominável. Pastor, mas ele até já cortou fora o Zezinho fora. Não tem problema não. É homem, a luz da Bíblia é homem. É a luz da Bíblia é homem. Não tem esse negócio, fez cirurgia e tal. Não tem isso. É homem. Nasceu homem, é macho. A luz de Deus é macho. Deus só fez 2 grupos, macho e fêmea. Deus não fez e é só Deus que tem o poder de dar a alguém ser macho e ser fêmea. E isso é constituído já desde o nascimento. Macho, fêmea. Então, à luz da Bíblia, o casamento é entre 2 pessoas. Um homem e uma mulher. O casamento, à luz da Bíblia, é heterossexual. Vou ler até um texto, posso ler? Rapidinho? Os irmãos aguardam uns minutinhos? É que o negócio tá bom, né? Levítico capítulo 18. Levítico 18. Está gravando não, né? Tá?
Ah, meu Deus. Levítico 18. Abra sua Bíblia aí, por favor. Abriram? Bota aí no versículo de número 22. Levítico 18, 22. Com varão, isso se referindo aos homens, com varão te não deitarás. Deitarás aí é relação íntima. Como se fosse mulher. A abominação é. Isso não é casamento. Não, pastor, agora tem até casamento de homem com homem, de mulher. Isto não é casamento. Isto é abominação. Isto não é casamento. Isto é abominação. Casamento à luz da Bíblia é um homem e uma mulher. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Por isso que Romanos, abra a sua Bíblia lá em Novo Testamento, capítulo de número 1, Romanos, capítulo de número 1, versículo 26, Romanos 1, 26, diz assim, olha lá, já está na tela, pelo que Deus os abandonou às paixões, paixão infame. O que é uma paixão infame? Paixão é um ardente desejo. O fato de alguém ter desejo e ter prazer numa relação sexual ilícita não significa que Deus está aprovando. Tem muita coisa que dá prazer à carne, mas não dá prazer a Deus. Cuidado com o hedonismo. O culto ao prazer, porque se eu estou sentindo prazer, é um sinal de que Deus está abençoando. Nem sempre o prazer é sinônimo de bênção de Deus. Mas eu estou feliz. Deus quer ver a minha felicidade. Não, Deus quer ver você cumprir a palavra. E nem sempre cumprir a palavra traz felicidade. Às vezes traz dor. É luta contra si mesmo. Pelo que Deus os abandonou as paixões, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Mudaram o uso natural. Mudaram o uso natural, o que é, pastor? Versículo 27 vai nos ensinar. Semelhantemente também os varões, homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha em seu erro. Ou seja, assim como nos tempos de Paulo, as mulheres se inflamavam umas com as outras, nos tempos de Paulo, os homens também se inflamavam uns com os outros, tendo relações sexuais, e Deus chama isso de paixões infames. Isso não é casamento, isso é paixão infame. Eu estou me referindo ao que a Bíblia diz. Versículo 28 diz: e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas. Então a homossexualidade é algo abominável. E eu tenho que falar isso por quê? Porque nós temos visto uma gama de jovens tão grande entrando pelo caminho da homossexualidade. E não são poucos jovens. E deixe-me falar uma coisa, com muita tristeza eu digo isso. Isso está entrando dentro da igreja evangélica. Isso está atingindo altares. Cantores que você olha e diz, meu Deus. E daqui a pouquinho chega a notícia. Essa moda da homossexualidade está entrando. E muitos jovens estão sendo influenciados pela mídia. Por isso tome cuidado, porque nós somos influenciados por aquilo que nós vemos. E muitas vezes você está assistindo uma série de TV e aquela série de TV está incitando a homossexualidade dentro de você, sem que você perceba. Está gerando em você um sentimento de curiosidade, e o jovem precisa ter muito cuidado. Então a melhor coisa a fazer é feche as portas para essas coisas na tua vida. Faça como José, corra, fuja disso, saia disso. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não aceite isso, não, nem por um instante, nem por um momento. Começou a aparecer, essa série começou a dar ênfase à homossexualidade. Não serve para você, não serve para a igreja, não serve para crente, não serve para mim, não vai me edificar. Fecha a porta, desliga a TV, isso não é para você.
Porque a gente vive numa sociedade que já olha com olhos naturais para o casamento entre um homem e uma mulher, entre homem e homem, e mulher, e chama isso de casamento, mas isso não é casamento. O casamento é heterossexual, é entre um homem e uma mulher. É assim que Deus fez, é assim que Deus estabeleceu, e é o que Jesus está dizendo em Marcos: assim Deus fez, deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Jesus está falando de sexualidade, casamento entre homem e mulher. Não, Jesus nunca falou. Quem disse? É porque você não estuda a Bíblia. Eu vi alguém dizendo: Jesus nunca tocou nesse assunto de homossexualidade. É porque tu não estuda a Bíblia. Jesus nesse texto está tratando da sexualidade, dizendo: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. É um homem e uma mulher para formar um casamento. Ele não disse: deixará o homem e se juntará a outro homem, deixará a mulher e se juntará a outra mulher. Ele não disse. Ele disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. O casamento é heterossexual. O casamento é monogâmico. Um único homem e uma única mulher. Nós temos visto uma cultura estranha entrando no nosso país. Já desse eu vi um noticiário e as emissoras de TV aplaudem. Parece que é uma coisa que... Uma mulher que dizia que estava apaixonada por 2 homens e ela morava com os 2 homens. Aquilo ali foi lindo na sociedade. A sociedade aplaudiu. Que lindo. Casamento é entre um homem e uma mulher. A única terceira pessoa que entra nesse meio é Deus. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É um homem e uma mulher. O Salmo de número 128. Abre a tua Bíblia. Eu já estou encerrando. Eu sei que eu passei um pouquinho, mas eu não vou deixar. Vou entregar tudo que Deus mandou aqui. Eu tenho que falar porque tem gente que está precisando ouvir isso aqui. Salmo de número 128. O que está escrito aí? Pega a tua Bíblia. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher, está no singular. A tua mulher. A tua mulher, a tua mulher. Não são as tuas mulheres, nem os teus homens. A tua mulher é singular. Casamento entre um homem e uma mulher. Não se casam, mas pastor, no Antigo Testamento. Então o que o senhor me diz no Antigo Testamento? Que os patriarcas tinham várias mulheres. Vai ver a vida que eles levavam. Vai ver, Deus nunca quis que os homens tivessem mais de uma mulher. Inclusive, Davi tomou uma mulher chamada a mulher de Nabal, e sempre que se refere a ela, a Bíblia diz: mulher de Nabal, mulher de Nabal, mulher de Nabal, mulher de Nabal. Davi levou a mulher de Nabal, Davi levou a mulher de Nabal, não é tua, é de Nabal, não é tua, é de Nabal. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, casamento é monogâmico. É um único homem e uma mulher. Não é um homem com 2 mulheres, com 3 mulheres, com 4 mulheres. Não, pastor, eu quero ter um harém. Possa ser que tenha alguém aqui com esse sentimento perverso, dizendo: olha, se eu queria morar lá na Arábia Saudita, eu ia ser um harém. Tu não consegue nem sustentar uma, meu filho. Está difícil dar conta do recado. Ele está se gabando aí. É um homem e uma mulher. As muitas mulheres de Salomão, eu estou encerrando, desviaram o coração de Salomão. Salomão foi um homem de muitas mulheres. E no final da vida ele diz: vaidade, tudo vaidade. As mulheres de Salomão perverteram o coração dele. Aquele homem de várias mulheres. Será que é possível ter um homem de várias mulheres? Ele é casado com uma, mas ele tem uma. Ele é casado com uma, mas ele tem a virtual, a do filme, a do vídeo. Deus te chamou para ser homem de uma mulher. Deus me chamou para ser homem de uma mulher só. Quem está ouvindo o que Deus está dizendo aqui?
Eu quero falar para os jovens que estão aqui. Você é homem de uma única mulher que Deus há de colocar no teu caminho. Alguém abençoada é uma mulher só. Tu não é homem, nem eu sou de várias mulheres. Mesma coisa se aplica às mulheres. Tu é mulher de um único homem. Teus olhos são de um único homem. E os homens que estão aqui, os teus olhos são de uma única mulher. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E para encerrar, casamento é indissolúvel. Não pode ser quebrado. Marcos capítulo de número 10. Marcos 10. Capítulo de número 10. Versículo 9. Diz assim. Portanto, vamos ler juntos? Portanto, o que Deus ajuntou, casamento é para toda a vida. Vou repetir. Possa ser que existam algumas raras exceções para que haja o repúdio, para que haja o divórcio. Mas a regra é que casamento seja indissolúvel. Você leva aquela mulher ao altar e é para a vida toda. É uma carne só. Ainda bem. Alguém pode dizer assim, graças a Deus que é só nessa vida. Eu confesso que eu gostaria que a Fernanda continuasse sendo minha esposa no céu. Mas eu lamento, por isso não vai acontecer. Eu nem sei como é que vai ser. Porque se Deus tivesse dito assim, serão ambos um único espírito, então nós iríamos juntos. Mas Deus disse assim, uma só carne, porque a carne termina aqui nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, é uma única carne. Mas quando a morte nos separar, estaremos na presença de Deus eternamente, não mais como esposo e esposa, como irmãos em Cristo como somos. E eu não sei como explicar isso. Mas eu sei que enquanto estivermos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, o casamento é indissolúvel. Então lute pelo teu casamento. Ore por ele. Pede a Deus para abençoar. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus graça. Pede a Deus para abençoar tua esposa, para abençoar teu esposo. Pede a Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Fica de pé, vamos orar. Fernanda mandou dizer aqui, ó, veste ela, investe nela. Ó. Investe nela, cuida do cabelo dela, cuida das unhas dela, paga um spa para ela, oh aleluia, cuida dela, ela é a mulher que Deus te deu. Lembra que nós lemos na Bíblia em Efésios? A mulher deve reverenciar o marido, respeitar. Mas a missão maior ficou para o marido. Ele deve amá-la como Cristo amou a igreja. Alguém acha assim, a pior missão ficou para a mulher. Ela tem que ser submissa ao marido. Ela vai ser submissa ao marido que a ama como Cristo amou a igreja. Pastor, minha esposa não é submissa a mim. De repente o problema não está nela, está em você. Porque para você ter uma mulher submissa, você tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Eu queria uma mulher submissa. Você trata ela como Cristo trata a igreja? Trata ela como Cristo tratou a igreja, que você vai ter uma mulher submissa ao teu lado. Se tiver que morrer por ela, morra. E você vai ter uma mulher submissa do teu lado. Agora você trata ela de qualquer maneira e quer que ela tenha submissão a você? Sabe quando? Nunca. Se eu quero uma mulher submissa, eu devo amá-la como Cristo amou a igreja. Eu vou dar a minha vida por esta mulher. E esta mulher vai olhar para o seu príncipe que dá a vida por ela e vai dizer, este homem merece o meu respeito. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
De repente o problema não está nela. O problema está em você. Ih, agora eu peguei. Mas vamos agradecer. O negócio ficou estreito aqui hoje. Então, deixa para o encontro de casais. Fernanda, vem fazer esta oração. Ela vem rindo. Ela sabe, né? Ela conhece o marido que ela tem. Eu só tenho essa mulher, que é uma mulher submissa, que me respeita, porque ela recebe em troca o amor que ela sabe que eu tenho por ela. E eu não falo isso para impressionar ninguém, mas é uma missão que Deus me deu. E enquanto eu estiver com vida, eu vou cuidar dela. E assim eu vou ter do meu lado uma pedra preciosa. E os esposos que estão aqui, cuide bem da sua esposa. E você vai ter sempre uma pedra preciosa do teu lado. Vamos orar? Pede a Deus para abençoar. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, como é bom, Pai, estar na Tua presença e ouvir a voz do Senhor, Pai. Obrigada, Deus, por esta noite, por esta palavra aos nossos corações, Senhor. Fomos instruídos, ensinados, Senhor. Fomos advertidos aqui nessa noite, Pai. E nós queremos agradecer ao Senhor pelos Teus ensinamentos, Senhor. O Senhor tem o melhor caminho para cada um de nós. Um caminho, Pai, que nos leva ao céu. Um caminho que nos direciona, Pai, as bênçãos do Senhor, Pai. E aqui estamos, Senhor, agradecidos ao Senhor. Que nessa noite, Pai, não sejamos, Pai, somente ouvintes, Senhor, esquecidos da Tua palavra, mas que a Tua palavra venha ao nosso encontro e que possamos cumpri-la, Pai, de todo o nosso coração, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, que o Senhor nos dê este poder do céu, Pai, para que possamos cumprir a Tua palavra, Pai, fazer a vontade do Senhor e não somente ouvi-la, Pai. Muito obrigada, Deus, por esta noite tão maravilhosa, pela Tua palavra, por este culto tão abençoado. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Bom, estenda as tuas mãos, receba a bênção de Deus, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória. E todos digam: amém. E a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz.